Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre melasma, como eu trato. Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais, inscreva-se no meu canal do YouTube e também à disposição no Spotify e podcasts. Bom, e o que é a melanina? Bom, a melanina é o pigmento produzido por essa célula na camada basal da epiderme, e esse pigmento chamado melanina, ele tem uma característica de coloração castanho densa, ok? E de alto peso molecular. O que isso influencia? Que ele assume um aspecto enegrecido e quanto mais concentrado ele for, mais enegrecido ele é. Então, a qualidade do melanócito e dos melanossomas, que são as vesículas que transportam esse pigmento para fora do melanócito, até ele impregnar, né, os queratinócitos fora adjacentes a esse melanócito, a característica da cor do pigmento está na densidade dessa coloração castanho enegrecido. Também há uma influência de pigmentos exógenos, os carotenoides, que também influenciam na coloração da nossa pele. E geralmente é que as pessoas que tomam beta-caroteno ou comem muita cenoura ficam um pouco mais alaranjadas. Isso é a influência direta dos carotenoides, que são pigmentos exógenos, não são pigmentos de produção pelos melanócitos. Esses pigmentos, que é a melanina, ela tem uma característica. Por que o melanócito produz, né, mais melanina mediante a radiação solar? Porque ele tem também uma característica protetora. O melanócito ele entende que, como você está tendo uma influência, uma absorção de radiação, e lembrando, no outro vídeo meu de câncer de pele, é legal vocês assistirem, que a radiação ela pode causar dano no DNA, no material genético da célula, e desenvolver daí então câncer de pele. O melanócito ele entende que, como ele está mediante uma injúria, ele precisa produzir o pigmento em maior quantidade, porque esse pigmento vai fazer como se fosse um capuz sobre o material genético da pele, né, das células da pele, e esse capuz de tinta vai permitir uma proteção, vai inibir esse efeito deletério da radiação no material genético. Então, quando a gente está numa exposição de radiação mais intensa, a tendência é o melanócito produzir mais pigmento para que ele faça esse capuz de tinta sobre o material genético, no intuito de proteger essa pele. É por isso que quando a gente vai para a praia ou vai para uma piscina que pega mais radiação solar e desprotegida, nossa pele fica, entre aspas, bronzeada. Qual que é esse intuito? É o acúmulo de pigmento no intuito de proteger, porque você está expondo a sua pele a uma radiação que não é legal, então ele entende, deixa eu proteger porque não estou sendo protegido. E uma vez que ele atinge essa pele, passado aquele estímulo, passado o tempo que você sofreu aquele estímulo de pigmentação, a gente volta, o pessoal fala, eu preciso ir para a praia pegar um bronze, né? Por quê? Porque ele nesse outro período desacumulou esse pigmento então anteriormente acumulado, porque essa melanina ela vai sendo também degradada pelo nosso organismo. Bom pessoal, e da onde que se forma a melanina? Bom, o início de tudo, né? O início do processo de síntese da melanina é um aminoácido essencial chamado tirosina. Então, quando a gente vai trabalhar a despigmentação do melasma, né, o que é o melasma? O melasma é o acúmulo dessa melanina de uma maneira não adequada, por eventualmente uma exposição à radiação não adequada, então fica aquela mancha na pele. O melasma ele pode ter origem tanto exógena, ou seja, de radiação no caso, como também de maneira endógena, medicamento que você tomou, uma doença que você teve, um momento de estresse na vida, gestação, variações hormonais, entre outros, pacientes tabagistas, né? Tudo isso propicia a formação de melasma, que é uma hipercromia, ou seja, um aumento da cromia natural da sua pele por deposição de melanina de uma maneira que não estava previamente adequada. Então, um dos fatores que a gente usa para tratamento do melasma é ou degradar a tirosina ou inibir a tirosina no organismo, que ele é um aminoácido já inerente e presente, mas a gente tem a tirosina ela tem um efeito, né, um complexo cúprico, que chama cúprico proteico, que quando a tirosina sofre o efeito da atuação química de uma enzima chamada tirosinase, que é sintetizada nos ribossomos e é transferido lá para o retículo endoplasmático rugoso,
ele tem o início da produção de melanina dentro dos melanossomos. Então, a gente principalmente atua inibindo a tirosina e degradando a tirosina, ou também um outro ponto que a gente ataca no tratamento do melasma é a tirosinase, que é a enzima que faz essa formação da melanina a partir da tirosina, degradando a tirosina então. Então, um dos fatores importantes é melasma, gente. Tem tratamento, o tratamento do melasma tem que ser de uma maneira de várias vias, né? Então são várias terapias associadas que levam ao sucesso do tratamento do melasma. Lembrando que melasma, a gente não pode prometer a remoção 100% da mancha, a gente pode prometer sim a melhora da mancha, e caso ela aconteça em 100%, que ótimo, quando a gente conseguir um efeito de 100%. Se você, paciente, tem tendência a formar melasma, você vai ter tendência a formar melasma mesmo que você trate. Melasma não tem cura, melasma tem suavização e pode até acontecer de momentaneamente ele não estar presente. Mas se você tiver um descuido, se te expuser à radiação, pode sim formar novamente melasma, até mesmo na mesma região. Então, no tratamento do melasma, a gente usa diversas vias de tratamento, uma delas é inibindo a própria tirosina e a outra é inibindo a ação da enzima chamada tirosinase na cadeia já inicial de formação da melanina. Que a tirosinase, ela vai converter a tirosina em ou a felmelanina ou a eumelanina. Então, nesse processo de formação da melanina, a gente tem a tirosina como inicial, a ação da enzima tirosinase convertendo a tirosina nas submoléculas, e nesse ambiente, quanto mais oxidado ele tiver, quanto mais presença de oxigênio molecular, mais estímulo também a gente vai ter. Então, aquela pele oxidada, aquela pele envelhecida, tem maior tendência de formação de melanina. Então, associando ao nosso ciclo de tratamento, inibir a tirosina, inibir a ação da enzima tirosinase que converte a tirosina em eumelanina ou felmelanina, e também inibir a oxidação dessa pele. Por isso que geralmente a oxidação, o estresse oxidativo, variações hormonais que levam a alterações metabólicas vão auxiliar e estimular a formação de melanina e a sua deposição por sobre a pele. Então, para tratar, temos que antioxidar, temos que inibir a enzima e inibir a formação, a presença da tirosina. Nesse processo de formação da melanina, é importante essa atuação, inclusive, da cisteína, que é um outro princípio que a gente tem que controlar na pele. Por quê? Dependendo desse ciclo, né, de tirosina, ação da tirosinase, conversão dela no ambiente oxidado para eumelanina ou felmelanina, no caso da formação da eumelanina, a eumelanina é um polímero marrom, né, denso, alcalino, ou seja, básico, né, e insolúvel, ou seja, é o que mais pigmenta, é o que mais deposita. Se nesse ciclo a gente tem as presenças da cisteína e ela interfere nessa bifurcação entre eumelanina e felmelanina, a felmelanina já é um pigmento mais alcalino, né, solúvel e amarelado. Então, aquele pigmento que a gente consegue trabalhar e degradar melhor. Por isso que a gente tem que sempre, para tratamento de melasma, tem que balancear a tirosina, a tirosinase, ambiente de estresse oxidativo, presença ou não de cisteína, qual o tipo de pigmento que está acumulado, e aí no exame apropriado a gente consegue ver se ela é mais uma eumelanina ou uma felmelanina, porque isso interfere na forma de tratamento também que a gente vai executar.